Paz do Senhor, irmão. Estou ouvindo sim, graças a Deus. É um prazer tê-lo mais uma vez conosco nessa live da Tarde da Bênção. Nesse momento, pastor, nós já estamos atrasados aqui, já são 16 horas, 4 horas e 10 minutos no nosso horário aqui de Boston. E eu já quero estar passando para o senhor trazer a mensagem aos nossos corações. E o senhor pode ministrar até às 16h40, tá bem? Amém, amém. Glória a Deus. É com o senhor, deixa Deus te usar. Amém, glória a Jesus. Irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e dar um abraço, cumprimentando o pastor Rogério Silva, que é aquele que Deus tem abençoado para esse grande projeto através das irmãs, dos irmãos, que é a Tarde da Bênção, Sempre tem que ter um abençoador, um Abraão nessa história, E o Abraão dessa história, desse projeto Tarde da Bênção, tem sido o pastor Rogério Silva. A paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. É muito bom estar de volta na Tarde da Bênção para ministrar aos corações uma palavra da parte de Deus. Eu estava aí participando dos louvores, da oração, do Salmo 91, e realmente, indiferente da distância que nós estamos, mas podemos dizer que o Espírito Santo, ele é onipresente, Ele está conosco, ele fala comigo aqui, fala com os irmãos, por onde estiverem, ele está falando. E eu senti a presença de Deus através dos louvores, da ministração da oração também. Deus falou poderosamente e vai continuar falando. E quando nós recebemos o convite para ministrar ao coração dos irmãos da Tarde da Bênção, quero mandar também o meu abraço ao pastor André Francisco. Ele é um dos nossos companheiros aqui em Minas Gerais e quem foi que nos indicou também para a Tarde da Bênção, Então, se ele está participando, vai o meu abraço para ele aí agora, pastor André. Deus te abençoe. Um grande abraço para você e a sua família. Mas eu quero meditar com os irmãos na segunda carta de Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12 a seguir. Eu tenho uma palavra da parte do Deus eterno para o seu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11 a seguir, diz assim a palavra de Deus: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é aproveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troades, com Carpo, quando vieres, traze contigo. E também os livros, em especial os pergaminhos. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra ao coração dos irmãos sobre 3 necessidades de Paulo, bem próximo ao seu momento de partir para a eternidade. Paulo, na verdade, poderíamos dizer assim, Paulo não necessitava de nada. Paulo estava tranquilo. O apóstolo Paulo sabia que não devia nada para ninguém. Se a morte chegasse a qualquer momento para ele, ele tinha uma alegria. Quando ele diz nos versículos anteriores, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha uma grande certeza, mas a Bíblia diz de algumas necessidades que Paulo projetou, que Paulo mostrou que ele precisava delas urgentemente, até porque ele diz para Timóteo: vai depressa, traz para mim o João Marcos, ou que seja Marcos, lá em Atos ele é chamado de João Marcos, é a mesma coisa, traz para mim a Marcos urgentemente, traz para mim a capa que deixei na casa de Carpo e traz para mim os livros e os pergaminhos. É sobre essas 3 necessidades que nessa tarde eu quero ministrar ao seu coração. Por quê, pastor? Porque nós entendemos, sabemos e temos uma certeza nas nossas vidas, que quando na verdade não sabemos a hora e nem o momento, que nós estamos presenciando e vivendo, mas sabemos que quando olhamos para a Bíblia nos mostra tesouros importantes
para a nossa caminhada. Eu não sei qual é a sua situação nesta tarde, eu sei que o Brasil em que nós estamos vivendo está vivendo um momento que nunca viveu na história, por que não dizer todo o planeta Terra, né? Momentos de dificuldades, momentos de dúvida, momentos de tristeza, mas cremos numa coisa como cristão, que o Senhor sempre reserva o de melhor para mim e para você. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a primeira necessidade que Paulo tinha antes de partir para a eternidade, que era a presença de Marcos ali naquela hora. Quando nós lemos a Bíblia, no versículo de número 11, de 2 Timóteo, capítulo 4, a Bíblia diz bem claro assim, né? Toma Marcos e traze contigo, porque ele me é aproveitoso no ministério. Sim, queridos. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história deste Marcos. Marcos, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 13, a Bíblia diz que ele foi um desertor. A Bíblia diz que em meio a uma necessidade muito grande de obreiros, lá no capítulo 13, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, ele abandonou a obra e voltou para Jerusalém. Diz a Bíblia que voltou para Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que não quis mais caminhar, não caminhou mais com Barnabé e com Paulo. E diz a palavra do Senhor que passou dias. E quando você vai para a Bíblia, no capítulo 15, versículo 32 a seguir, você vê que Paulo olha para Barnabé e diz assim: meu irmão, meu companheiro, eu gostaria de voltar nas cidades que nós ministramos o Evangelho. E Barnabé gostou daquela ideia, mas diz a Bíblia que Barnabé olhou para Paulo e disse: olha, vamos juntos, mas vamos levar a Marcos conosco. Foi quando Paulo refutou dizendo: olha, Marcos não vai conosco. Capítulo 15, versículo 32 a seguir de Atos dos Apóstolos. Não vai conosco, porque ele nos abandonou lá atrás, nas horas que mais nós precisávamos, no momento em que nós estávamos vivendo um momento de necessidade no campo missionário. Marcos volta para Jerusalém e nos deixa sozinho. E diz a Bíblia que houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé. Paulo não queria que levasse a Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé levasse a Marcos, e Barnabé queria que levasse o seu sobrinho. E nessa dissensão, nesse momento de crise, a Bíblia diz que eles se separaram. Barnabé levou o seu sobrinho para outra região e Paulo desceu para as visitas nas cidades na qual ele havia pregado o Evangelho. Mas a Bíblia diz que mais tarde, preste a morrer, sabendo que a qualquer momento a morte chegaria para ele naquele calabouço, Paulo manda a chamar Marcos: traz Timóteo, Marcos para mim, porque ele é muito útil no ministério. Quando eu olho para isso, queridos, eu vejo aqui algumas lições para mim e para você. Por que e quais são, pastor Cláudio? A primeira delas é que quando na verdade Paulo pregou, anunciou, depois daquela separação com Barnabé, por muitos e muitos tempos, mas chegou um momento que ele revelou dentro do coração que ele precisava de Marcos, com certeza, ficara ferido, ficara ofendido com aquela situação de não poder acompanhá-los naquela viagem. Marcos, quem sabe, na sua história, quem sabe ele mesmo sendo um grande pregador do Evangelho, um grande anunciador das boas novas, mas dentro do seu coração velava algo, velava uma história de que um dia ele foi rejeitado por um grande ministrante da palavra, um grande herói do Evangelho. Ele levaria para sempre esta marca do seu caminhar, mesmo que Paulo partisse para a eternidade. Mas Paulo, sendo um homem sábio, um homem inteligente, ele diz: traz Marcos para mim, traz Marcos depressa, porque ele é útil no Evangelho, na ministração da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para nós neste momento. Há momentos da nossa vida que nós precisamos reaver muitas situações do nosso passado, muitos momentos que você talvez, sem pensar, por causa de algumas situações de fraqueza, de dificuldade de alguém, você o deixou de lado. Isso é uma marca.
Paulo, mas aquela falha não me deu direito de caminhar novamente. Mas Paulo, vendo também essa situação, ele disse: traz ele para mim, deixa eu ver ele. E diz a Bíblia Sagrada que Timóteo agora vai ao encontro de Marcos. Imagino eu, queridas irmãs, aquele homem naquele momento, quando viu o rosto do apóstolo Paulo, quando viu Paulo, o rosto daquele discípulo chamado Marcos, se abraçaram, quem sabe, e Marcos, quem sabe, dizia: olha, Paulo, parece que eu nunca mais teria, eu não imaginaria que teria uma oportunidade como essa, de reaver a minha situação. Eu realmente fui um desertor, eu deixei vocês na hora que vocês mais precisavam de evangelistas, de pregadores do Evangelho. Naquele momento, quem sabe, ele dizia: eu não mereceria estar aqui, mas Paulo o abraça naquele momento, e quando Paulo o abraça, ele diz: meu filho, aleluia, ainda há lugar, ainda há condição de você pregar o Evangelho. Quando eu olho para isso, queridos, eu vejo ao mesmo no momento de morrer, tirando as feridas, tirando as mágoas, tirando as tristezas, tirando as arestas do coração das pessoas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Paulo chama Marcos para reaver, para reatar uma situação que ficou para trás, que eles precisavam se consertar. Assim também, queridos, nós nunca precisamos de tal bênção como nos dias que estamos vivendo. Vivemos dias de carência de bênção, vivemos dias de necessidade de bênção, vivemos dias que o planeta Terra nunca houve na história um momento de tanta necessidade de ser abençoados como hoje. Mas para isso, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a Bíblia, eu vejo que quando na verdade nós precisamos reatar algumas coisas para vencermos essas batalhas, jogarmos a muralha, muitas das vezes da divisão, da raiz de amargura, do medo, falta de encorajamento. Eu vejo dois lados nessa história. Um lado é o Marcos continuar como pregador do Evangelho, mas carregando dentro de si aquela história do passado. Um dia eu poderia ter tido a oportunidade de trabalhar com o apóstolo Paulo. Quem sabe Marcos poderia até mesmo olhar e dizer: olha, eu poderia ter tido a oportunidade de desafiar, de ser aluno, de ser discípulo de Paulo, mas eu falhei. Quem sabe no coração de Marcos, isso ele não deixava, não abria mão de carregar. E do outro lado, eu vejo um apóstolo, quem sabe pela sua dureza, pela sua rigidez, pela sua maneira correta de levar o Evangelho, dizendo: puxa vida, eu poderia ter dado uma oportunidade para aquele menino. E nessa hora, o velho Paulo, o idôneo Paulo, o mestre Paulo, a Bíblia diz que ele manda chamar a Marcos para que eles venham se encontrar, venham se abraçar, e Paulo venha liberar para ele a alegria de dizer: eu tive a alegria de abraçar o meu pai chamado Paulo. Assim também, queridos, se nós queremos estarmos próximos das bênçãos, nós temos que reaver muitas situações da nossa vida, e principalmente na chamada pandemia dos dias que estamos vivendo, aonde o calor humano tem se tornado distinto no nosso meio. Estamos vivendo através da tecnologia. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esta bênção. Mas muitos que precisam se encontrar, se amar, perdoar uns aos outros, muitas das vezes não tem mais essa oportunidade. As portas dos templos estão fechadas, a pandemia tem afastado um do outro, mas o coração dentro de si está dizendo: eu preciso de um reencontro, eu preciso de abraçar, eu preciso de me consertar, eu preciso de dar uma oportunidade para este que eu deixei de lado um dia na minha história. Que nós possamos entender que a primeira necessidade de Paulo era o seu reencontro com Marcos, era realmente abraçar a Marcos e dizer: meu filho, me perdoe, vamos juntos,
eu vou partir para a eternidade, mas você é útil para o Evangelho e você não poderá carregar o preço de um desertor, o preço de uma pessoa que fugiu no momento mais importante da nossa história. Por isso eu te abençoo em nome de Jesus. Meu irmão, abençoe as pessoas que precisam ser abençoados. Ore por aqueles que você sabe que carregam às vezes alguma situação difícil quanto à sua pessoa, porque assim Deus vai mover as águas e o milagre vai acontecer. A segunda necessidade de Paulo, a primeira era a presença de Marcos, a segunda era a sua capa. Sim, Paulo estava dentro de uma prisão, dentro de um calabouço frio, sabia que a qualquer hora ele partiria para a eternidade, e ele manda que Timóteo passe na casa de Carpo e traga para ele a sua capa. A capa, quando na verdade era para se esquentar, era para poder estar se esquentando do frio, da prisão úmida, quem sabe que ele estava vivendo. E quando eu olho para a Bíblia, querido, eu vejo também uma grande necessidade de nós colocarmos a capa espiritual, a capa que muitas das vezes está faltando na vida de muitos cristãos, que não tem mais a alegria do Espírito de Deus, não tem mais o fogo espiritual que um dia, quando o novo convertido ele recebeu, falava línguas estranhas, glorificava a Deus, passava noites buscando pelos dons espirituais. Hoje, para ele e para ela, hoje isso não faz mais parte do seu vocabulário, não faz mais parte da sua história. A capa que Paulo pedia é para morrer, mas morrer aquecido, morrer cheio da presença de Deus. Assim também, queridos, eu e você, no mundo espiritual, nós devemos entender uma coisa. O que, pastor Luiz Cláudio? Que eu e você precisamos estarmos revestidos desse poder espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 18: e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você, aleluia, abraçamos a capa da presença do Espírito Santo, do poder de Deus, ele muda a história, os milagres acontecem, a bênção de Deus é derramada sobre a minha e a sua vida. Sim, queridos irmãos, quantas lives nós estamos presenciando, principalmente nesses últimos 120 dias, ou que seja 90 dias, 120 dias que nós estamos vivendo, lives de pessoas interesseiras, lives de pessoas que querem mostrar o seu status, lives de pessoas que, quando na verdade não pede a direção do Espírito Santo, no louvor, na mensagem, na oração, e quando na verdade são lives de pessoas congeladas, frias espirituais. Mas quando você busca, aleluia, a presença da capa do Espírito de Deus, aleluia, como no louvor, como na oração, como na leitura do Salmo 91, como na palavra, Deus fala do outro lado. Não existe distância para o Espírito Santo. Ele faz você chorar, ele faz você falar línguas estranhas, ele faz você glorificar, ele faz você voltar ao primeiro amor. Aleluia. Quando você busca a capa do Espírito de Deus, aleluia, quando você busca a capa, é sinal de que você está buscando fervor, é sinal de que você está buscando os dons espirituais, é sinal de que você está buscando a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando nós olhamos para o profeta Elias, a Bíblia diz que Eliseu pediu para ele uma simples coisa. Para os homens era simples, mas para ele era tudo. Quando ele fosse levado ao céu, que ele deixasse para ele a capa. Sim, queridos, e foi a primeira coisa que logo após o arrebatamento de Elias, quando Elias foi levado, Eliseu tomou para si a capa do profeta Elias. E quando Eliseu chega diante do rio, a primeira coisa que Eliseu faz é lançar a capa sobre aquele rio, e o rio se abriu de um lado para o outro. Isso fala de quê? Fala de poder, fala de unção, fala da graça de Deus, fala da misericórdia e bondade de Deus.
quando eu e você, aleluia, temos a presença da capa espiritual, da capa do Espírito Santo, Deus muda a história, os milagres acontecem. Então Paulo tinha necessidade da presença de Marcos junto com ele, para abrir os caminhos, abrir as portas, abrir o coração, dizendo: meu filho, eu te perdoo, me perdoa, vamos caminhar. O Evangelho é amor, o Evangelho é alegria, o Evangelho é paz. Mas também, queridos, Paulo, aleluia, precisava continuar na presença do Espírito Santo de Deus, aquele calor divino, aquela glória divina na sua vida. Assim também, na tarde desta bênção, eu, aleluia, não recomendo, mas em nome de Jesus, eu digo para você: toma posse dessas necessidades também, toma posse dessas bênçãos, que mesmo na hora da morte, Paulo toma posse para si. Mas eu vejo a terceira necessidade de Paulo. Paulo olha para Timóteo. Em primeiro, ele pede a presença de Marcos. Em segundo, ele pede a presença da capa que ele deixou em Troades, na casa de Carpo. E em terceiro lugar, ele pede a presença dos seus livros e dos pergaminhos ali naquele momento. Quem sabe alguém diria: mas pastor, Paulo já tinha mostrado que já havia combatido o bom combate, acabado a carreira. Para que livros, pastor? Para que os pergaminhos naquela hora? Queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, Paulo, ele tinha uma história, e tudo indica, pelos historiadores bíblicos, que aqueles livros que Paulo pedia não era a Bíblia, mas sim os rascunhos que ele escrevia, eram as cartas que ele sempre mandava para as igrejas, eram as histórias, eram os momentos tristes e alegres da vida de Paulo, eram as experiências. Paulo queria, quem sabe naquele momento, olhar naquele finalzinho da sua história e começar a passar uma por uma. Aqui eu passei por naufrágio, aqui eu passei na casa de fulano, aqui eu ressuscitei um moço que caiu de um andar, aqui eu fiz isso. E Paulo começou agora a dizer: manda os livros para mim, eu quero recapitular a minha história, eu quero morrer, mas sentindo gosto de vitória nos meus lábios, dizendo que está escrito por onde eu passei. Assim também, queridos, a minha e a sua história, muitas das vezes nós temos que voltar lá atrás, ver quantas vezes Deus já te usou, nos cultos, nas vigílias, muitas das vezes agradecer a Deus, ser gratos. Paulo pediu os livros que ele deixou para trás, para que ele viesse naquele momento dizer de coração: eu realmente posso te dizer com alegria que o Senhor me usou poderosamente, porque não somente eu fiquei na história, mas está escrito na história. E os pergaminhos, pastor, os pergaminhos falam da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É algo que eu e você, independente do dia, do momento, da situação, nunca podemos deixar de ler, nunca podemos deixar de meditar. Agora mesmo ouvimos a nossa irmã ler o Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Quando olhamos para a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muitos têm abandonado, muitos têm deixado de ler este livro sagrado. Eu me lembro que a primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida, eu estava com meus 13 para 14 anos de idade. O meu pai, como não tinha condição de comprar uma Bíblia, porque naquela época a Bíblia era muito caro, Bíblia não era para qualquer um, e quando ele comprou, ele conseguiu negociar alguns pertences, alguns objetos que ele tinha, e no meio daqueles objetos, ele pediu que o moço lhe desse a Bíblia também para completar aquele negócio. Quando ele chegou em casa, ele disse: meu filho, eu trouxe um presente para ti. E eu disse: o que é, meu pai? Ele disse: eu trouxe a Bíblia para você. Até poucos anos da minha história, eu carreguei aquela Bíblia velha, amassada,
passada, né? Mas eu carregava comigo, porque foi a minha primeira vida, meu querido e minha querida irmã, aleluia, muitas das vezes nas horas tristes, nas horas de friagem, nas horas preste da morte, você não quer nada. Eu quero dizer para você, é nas horas que mais nós temos que ler, pastor, nas horas de tribulação, pastor, eu não tenho nem gosto, pai, para ler a Bíblia, mas é nessa hora que nós temos que pegar e dizer, não, eu vou me alimentar, Deus tem uma palavra para mim. Paulo sabia que ia morrer, mas ele disse, eu não vou deixar os pergaminhos para trás, eu vou morrer com eles, eu vou abraçar eles, eu vou ler eles mais uma vez. Assim também, se nós queremos sermos abençoados com uma tarde como essa, nós temos que entendermos que nós não podemos deixarmos nada para trás, principalmente a história, que é os livros, a minha e a sua história, sempre tem que ser contada, sempre tem que ser mostrada, principalmente a minha e a sua história como cristão, como servos de Deus, que cantamos, que pregamos, que anunciamos, que falamos de Jesus, mas também sempre estarmos ligados com este livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Querido e querida irmã, que Deus te abençoe. Você quer ser presencial numa tarde como essa, como tarde de bênção? Aprenda a amar como Paulo amou a Marcos. Não deixou que o moço levasse consigo no seu coração, no seu interior, uma tristeza de dizer, eu fui um desertor, eu precisava estar lá junto com eles, mas eu voltei para Jerusalém. Não, queridos, não deixe também a capa, a presença do Espírito Santo para trás, mesmo que seja arrastando, mas vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo o nome do Senhor, porque Jesus está voltando para nos buscar. Mesmo que seja difícil, não deixe de rever as suas histórias no mundo espiritual, não deixe de lembrar os momentos de luta, mas que o Senhor te colocou por cabeça, mesmo nos momentos difíceis. Mas lembre-se que este livro é a palavra de Deus, e diz a Bíblia em João 5,39, examinai as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que Deus te dê a graça. Eu encerro por aqui, olhando para você, eu de cá, você de lá, e fazendo esta oração pela sua vida. Pai querido e soberano Deus, eu quero te louvar pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida daqueles que têm interagido, Senhor, nesse projeto Tarde da Bênção. Senhor, aquece os corações, dê vitória para as vidas. Amém. Estende as tuas mãos sobre aqueles que louvam, sobre aqueles que estão participando pelo mundo afora. Meu Deus, eu te peço a bênção e a graça. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, te dê alegria. Pastor Luiz Cláudio, Sete Lagoas, Minas Gerais. Pastor Rogério, um beijo no coração do Senhor e toda a equipe da Tarde da Bênção. Deus abençoe os irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Que Deus continue abençoando, né, a vida do pastor Cláudio, por trazer também esta mensagem poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Pastor, a porta da Tarde da Bênção está sempre aberta para o Senhor fazer a obra de Deus juntamente conosco. E foi um prazer tê-lo nessa Tarde da Bênção. Amém, Jesus. Amém, querido. Deus abençoe também, viu? Amém. Nesse momento, né, vamos estar recebendo o pastor Rogério, que vai trazer, né, fazer uma oração e a bênção. Daqui a pouquinho, Seminário de Missões, segundo dia, vem para a casa do Senhor. Pastor Rogério. Glória a Deus, graças a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Graças te damos, Senhor, pela orientação do Senhor sobre a vida de cada um em particular. Abençoa o teu povo, Senhor, onde quer que eles estejam nesse momento. Que a bênção do Senhor os alcance. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e íntima comunhão que há no Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Deus te abençoe. Está terminado em nome de Jesus.